Olha... Você teve lá, né, Gustavo? Tive, eu fui lá. E o que aconteceu, eu vou explicar bem rapidinho aqui. O nome chama-se perseguição. Todos os dias ocorre isso no Corpo Bombeiro, com empresários, com empreendedores, não só o Corpo Bombeiro, vários outros órgãos estaduais, federais e municipais. Só que houve uma questão política e o Corpo de Bombeiro quis intimidar o Luciano Hang. Sabe qual é a prova, Breno, do que eu estou dizendo? A abertura da loja à noite. Eu recebi o laudo do Corpo Bombeiro para justificar o fechamento da loja. São 3 páginas. São 3 páginas. E sabe o que a loja fez das 8 horas da manhã, quando foi proibida, até as 6 horas da tarde? Nada. Não fez nada. Então, assim, um erro o Corpo de Bombeiro cometeu. O Corpo de Bombeiro do Rio Grande do Norte, e a gente, a gente conhece bem o comandante. Eu conheço. Eu conheço como é que Monteiro trabalha. Conheço bem. E aí ele comete um erro, pelo menos, se não 2. Porque se ele fechou e ele proibiu a abertura dessa loja, por que ele deixou abrir? Se essa loja podia ser a nova Boate Kiss, porque a equipe da governadora, né, o jornalismo da governadora, dizia, e o incêndio? E a nova Boate Kiss? Está aberta. E por que abriu? Se estava tão errado, se essa loja tinha 3 páginas, sabe? Por que, então, ela está aberta nesse momento? Houve uma lacração política. Foram colocar uma dificuldade. Porque um caso desse é para dizer que, olha, está aqui 3 páginas, está errado. Se está mesmo errado, está entendendo? Você tem aqui uma semana passando aí. Se não aparecer em uma semana, eu dou 100, 200, 300, 1 milhão de multa. Mas quiseram lacrar. E lacrar é porque a comunicação do governo. E aí eu dou os parabéns a Daniel Cabral. Daniel Cabral novamente conseguiu tirar leite de pedra. Porque foi uma patuscada de Monteiro e de Araújo. Às vezes a pessoa, no intuito de agradar, de botar lá em cima. Monteiro é parente muito próximo da governadora Fátima. Quando ela veio para cá, para o Rio Grande do Norte, ela foi para a casa da mãe de Monteiro. E na ânsia de agradar, botou a governadora na maior saia justa. A véspera da eleição. O pior momento da eleição da governadora Fátima foi Stives, que ontem visitou a sorveteria Tropical. Quem deu a canetada para dizer abre? Foi a governadora? Foi Monteiro, foi o mesmo. Não, sim, mas não. Foi Daniel Cabral que estava lá. Não, que dizem, algumas fontes informam o seguinte, foi a governadora, mais uma vez, que foi determinante, rápida, certeira, viu e observou que um colaborador, que um assessor, que um secretário estava fazendo uma lambança grande. Rapaz, pense numa lambança. Ela rapidamente disse, abre. Quem foi para lá resolver o problema? Foi Daniel Cabral. Que é o secretário de comunicação. Tem nada a ver com o Corpo de Bombeiro. Absolutamente. Acontece que muitas outras lambanças ocorrem nesse sentido no Corpo de Bombeiros e a governadora não desfaz porque, lógico, não tem a repercussão que a Avan conseguiu através do Luciano Heng. E outra coisa, não é nas redes sociais. Não está às vésperas da eleição, né? O bom, e nem exatamente. Quem mais desmoralizou o Corpo de Bombeiro, foi um áudio do próprio Coronel Monteiro. Ele irritado na hora da repercussão, aí com sangue quente, ele faz um áudio dizendo o absurdo e da irresponsabilidade da Avan. Como a Avan é uma loja irresponsável. Será que ele é responsável no Brasil todo? Não, mas é interessante, que o Luciano Hang me disse o seguinte, quando eu estava lá, que ele disse, eu vou atender você sozinho, e veio me dar entrevista. Ele disse, paz, isso aqui é um projeto único para o Brasil, em canto nenhum teve problema. Não é que aqui foi dar um jeitinho, não. Ele contratou a empresa. A loja é dividida de forma única. Se você for numa loja em qualquer estado do Brasil, é absolutamente igual. É a mesma loja, é o mesmo mix, agora, a pergunta que não quer calar. Todas aquelas... A lista de coisas, a lista de determinações, de obrigações
que o Corpo de Bombeiros divulgou, realmente a loja estava em falta? Não sei, mas aí onde está a questão. Se está porque... em falta, por que abriu? Entendeu? Eu não estou tirando. Não, eu sei. Eu não estou tirando a razão de não ter proibido, não. Eu sei. Mas ele perde completamente a razão quando ele abre. Abre na mesma hora, do mesmo sentido, do mesmo jeito. Mas não foi ele que abriu, não. Lógico que não. Foi Daniel Cabral. Daniel Cabral, é isso que eu digo. Dou os parabéns, porque Daniel Cabral foi lá. Ele que acalmou o Luciano Hang. Ele conseguiu que Luciano Hang saísse em paz. Ele que fez toda a... ele foi o bombeiro. Porque Monteiro pegou gasolina e jogou. Apagou fogo com gasolina. Aí Daniel botou espuma. Ou seja, quem era para ser o comandante do Corpo de Bombeiros e que foi naquele momento Daniel Cabral. General Daniel. Porque General Daniel. Comandante Daniel Cabral. Porque o coronel virou um recruta. Os dois, porque tava lá. Não, o coronel virou um incendiário. Um incendiário, recruta incendiário. Foi lá, pequenininho saiu. Na verdade, ele saiu do tamanho que ele é. Fala, Breno. Eu conheço Monteiro há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, conheço de perto. Assim. E Monteiro é um cara super sério. É um cara sério. É um dos. Eu conheço, eu estou dizendo porque eu conheço. É um cara seríssimo. Ele não ia se prestar um papel desse apenas por picuinha, não ia. Isso aí eu estou dizendo porque eu conheço. O que eu sei da história, e o que eu sei de fato, como aconteceram o desenrolar dos fatos, na sexta-feira pela manhã, houve os técnicos do Corpo Bombeiro chamaram os técnicos da Havan e elencaram 14 pontos urgentes. Depois de 3 meses parando. Na última hora. Houve aquele laudo das 3 páginas, tal, que eram pontos urgentes e pontos que poderiam deixar para depois. Na sexta-feira pela manhã, véspera da inauguração, o Corpo Bombeiro chamou os técnicos da Havan e disse: esses 14 pontos precisam ser resolvidos com urgência. Essas 14 exigências, no caso, pendências, né? Para a gente liberar o laudo provisório. A autorização provisória, que é aqui a Havan está aberta com essa autorização provisória. Vocês elencando esses 14 pontos aqui, resolvendo essas pendências, ou havendo como chama um termo de compromisso, a gente libera para autorização provisória. Na sexta-feira à tarde, isso foi sexta-feira pela manhã, na sexta tarde, às 17 horas, houve a vistoria, nada tinha sido foi resolvido. Vale ressaltar que dessa reunião da sexta-feira de manhã, os técnicos da Havan saíram de lá dizendo que iriam fazer. Vale ressaltar que fazia semanas que os técnicos da Havan cobravam isso. Vamos fazer. E deixaram para última hora. Não fizeram. Na sexta-feira à tarde houve a vistoria, não fizeram. Na sexta-feira pela manhã, a mesma coisa. Se alguém quer lacrar, nesse aspecto, o próprio dono da Havan também exerceu o seu direito de lacração. Sim, mas eu não estou dizendo que ele está certo, não. Eu estou dizendo porque o ele já se sabia que a situação liberou. Iria desse jeito. Mas é isso que eu estou dizendo. Se estava tão perigoso, por que o comandante do Corpo Bombeiro... Porque no sábado, o Luciano Hang, quando foi para a reunião com o coronel Monteiro, ele fez o que os técnicos da Havan não fizeram na sexta-feira. Tudo bem, está aqui esses pontos, nós nos comprometemos, vamos fazer, tal. Aí a autorização provisória. Mas o que mais me impressiona, e aí é onde o Ministério Público tem que entrar nessa história, o Ministério Público tem que entrar, Monteiro que gosta do Ministério Público, tem que entrar nesse negócio. O que é que fez o Corpo Bombeiro do Rio Grande do Norte? Abrir, fechar e abrir. Não, deixar abrir. Porque se ele estava certo, e pelo áudio do coronel Monteiro... Ou ele estava errado antes, ou está errado depois. Mas o áudio do coronel Monteiro, na hora do acontecimento, logo depois, é muito claro que a Havan estava completamente errado. E eu não estou defendendo a Havan, não. Eu estou preocupado por que deixaram essa empresa que pode representar um risco tão grande ao estado do Rio Grande do Norte e ao Brasil abrir. O Gustavo,